Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo de guerra e hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra do século XX. A Primeira Guerra Mundial teve vários fatores e dentre deles estão disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Na questão imperialista, o que causou a guerra foi a ascensão da Alemanha, que gerou em nações como a França, Rússia e Grã-Bretanha muito medo. Os alemães tinham acabado de passar pelo processo de unificação e lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso logo chamou a atenção da França, que viu seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Na questão do nacionalismo, envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para que o Império Alemão defendesse seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Na questão nacionalista também havia o revanchismo francês, que envolvia o ressentimento que existia na França a respeito do final da Guerra Franco-Prussiana, guerra entre a Prússia e a França entre 1870 a 1871. A derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda de Alsácia e Lorena, que antigamente eram territórios da França e que foram tomados pela Alemanha. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como o Império Alemão. Mas a questão nacionalista mais complexa envolveu os Balcãs, região do sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da sua multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia, que era parte da Áustria-Hungria desde 1908 oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo, imperador da Rússia. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou sendo definido da seguinte maneira: a Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu garantia para os chefes de estados e potências da Europa que a guerra era apenas uma questão de tempo para acontecer. Por esse motivo, as potências europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que iria acontecer. E o que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, à cidade de Sarajevo, na Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e deixou vários grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia em movimento. E o resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Príncipe, membro de um grupo nacionalista bósnio, se jogou na frente do carro onde Francisco Ferdinando estava sendo levado e atirou em Francisco Ferdinando e na sua esposa, sendo assim matando os dois. E a consequência direta desse assassinato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como a Crise de Julho. E sem nenhuma saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência final foram várias declarações de guerra em cadeia, que formaram assim a Primeira Guerra Mundial, um conflito horrível, sangrento e que mudou a história do mundo.